Gênesis capítulo 6, nós vamos ler só um versículo. O versículo de número 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vamos ler. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, é interessante que a gente perceber a importância das informações biográficas das pessoas. Eu estava ontem ali na escola e a turma do Samuel estava no pátio, né? Porque estavam pintando as salas, eles foram para o pátio. E o professor estava dando aula, né? Uma aula de história, o Clodoaldo. E eu ouvindo lá, ele passou um trabalho para os meninos, para eles pesquisarem sobre a vida de alguns personagens que foram os que colocaram a ideia do socialismo, como Marx, Lenin e outros, para eles pesquisarem sobre eles, sobre a vida deles e levar como trabalho. E a pesquisa era isso, sobre a biografia, a vida deles, o que eles pensavam, né, o que eles defendiam. E geralmente, irmãos, a gente tem interesse de saber a biografia de algumas pessoas, de artistas, escritores, né, de pessoas famosas, de escritores. Eu geralmente, quando eu vejo uma mensagem ou uma frase de algum escritor que eu não conheço, eu vou procurar saber sobre ele, sobre a sua vida, ou seja, a sua biografia, quem é ele, no que ele crê, né? O que defende teologicamente. E isso, irmãos, é bom a gente ter esse cuidado de a gente pesquisar, da gente saber quem são as pessoas, para que a gente não venha apenas ficar falar ou acusar, defender, apenas motivados por aquilo que é passado a nós, né? Porque muitas vezes o que passa a nós já é uma imagem talvez distorcida, já é talvez uma imagem de uma pessoa já coloca ali com acusações, com defeitos, né? Ao ouvirmos sobre alguém, rapidamente, irmãos, nós buscamos isso. Pelo menos deve ser essa a nossa ação, né? E hoje é muito fácil da gente saber, porque nós temos a internet, onde a vida pública das pessoas, a vida das pessoas públicas estão ali, as informações sobre eles. E nós queremos muitas vezes saber quem é essa pessoa, o que faz, como ele é percebido e assim por diante. Aqui nesse texto de Gênesis, nós encontramos uma curiosa menção biográfica sobre Noé, né? Aqui a Bíblia está fala, eis a história de Noé. E aí vai dizer, quem era Noé? Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e um homem que andava com Deus. Né? Eu estava lendo ontem, no livro de Jó, também é uma biografia ali, do próprio Deus falando sobre Jó, sobre quem era Jó. Então, irmãos, essa história de Noé, ela separa aquilo que é essencial, daquilo que é trivial, daquilo que é banal, daquilo que não serve. E não há menção sobre títulos, né, dizendo, Noé é a pessoa que conquistou isso.
Noé conquistou isso, conquistou aquilo, teve isso. Algumas biografias de algumas pessoas a gente vê. De alguns reis que conquistaram, que lutaram, seus fracassos, suas derrotas, suas riquezas, suas proezas. Aqui nós não vemos uma menção sobre títulos, o que Noé conquistou na sua vida, suas conquistas, suas realizações, as suas percepções públicas. Resume-se a afirmar que ele tinha um bom testemunho entre o seu povo, que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas da qual viviam ali na sua época, que fazia parte do seu convívio, que ele, além disso, e o mais importante de tudo, que possivelmente era, e com certeza era o que dava a ele esse bom testemunho, ele andava com Deus. E por ele andar com Deus, então ele era um homem justo, íntegro, porque ele buscava andar obedecendo a Deus. E quando, irmãos, nós procuramos andar com Deus, buscando a Deus, obedecendo a sua palavra, isso vai gerar em nós uma integridade, vai nos fazer pessoas justas diante da sociedade, diante do mundo, diante das pessoas que nos cercam, porque a obediência à palavra de Deus, a palavra, ela serve para nos aperfeiçoar em toda a justiça. É assim que a Bíblia diz, que Paulo mencionou, falou da importância da palavra e do poder que ela tem ao seu discípulo Timóteo, que a palavra de Deus, toda a Escritura é útil para ensinar, corrigir, repreender, edificar, ensinar o homem a aperfeiçoar na justiça. Então, quando nós procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, é isso que vai ser gerado em nós. Nós vamos nos tornar pessoas íntegras, justas, porque andamos com Deus. Em nossas vidas, busquemos, irmãos, valorizar mais o que tem valor. E às vezes as pessoas dão valor ao que ele tem. Até um ditado, né? A pessoa vale o que ele tem. Ele é o que ele tem. E para o mundo é isso. É o que a pessoa tem. Mas, na cosmovisão bíblica, nós somos aquilo, o que dá valor para nós é aquilo que nós somos. E o que nós somos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Somos ovelhas do Senhor. Nós somos pessoas que fomos justificadas diante de Deus pela obra de Cristo. Então busquemos, irmãos, valorizar mais aquilo que tem mais valor, porque para o mundo que tem valor, que é as suas conquistas, são os seus títulos, sua posição social, sua posição econômica, e aí as pessoas se vangloriam nisso. Fulano ele tem carro, fulano ele tem fazenda, fulano ele tem dinheiro, fulano é famoso, e aí coloca lá em cima no pedestal, sendo que essas coisas para Deus não tem valor, não há muito valor, mas o que tem valor diante de Deus é aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. E aqui nós vemos a biografia de um homem que a Bíblia diz, ele andava com Deus, e por ele andar com Deus, ele era um homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Mas, irmãos, vamos valorizar aquilo que tem de fato mais valor. Se Deus lhe deu oportunidade, se Deus lhe deu posses e títulos, louve a Deus por isso, mas não veja o seu valor nessas coisas, porque essas coisas elas passam, porque as coisas elas se acabam aqui, porque essas coisas nós não levamos como quando partimos desse mundo. Há pessoas que passam a vida inteira lutando, buscando conquistar as coisas, ter posses, ter propriedades.
passam o tempo todo na luta, na busca, cansativamente, exaustivamente por essas coisas. E não sobra tempo para buscar Deus. A sua vida é só isso. Jesus até falou, contou a parábola de um homem que era rico, que tinha muitas propriedades. E aquele homem, ele não tinha onde colocar a sua colheita. E ele diz: olha, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar meus celeiros, meus depósitos, e fazer um bem maior, e vou encher, e vou viver a vida regalada. E aí Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e a tua riqueza para que vai servir? Tantas pessoas, irmãos, que passam a vida inteira lutando para ter, para conquistar, para ganhar mais. A vida dele parece que só faz sentido se ele tiver essas coisas. Esquece da sua alma. Esquece que quando ele parte desse mundo, nada ele leva. A parte mais importante da sua biografia não é aquilo que diz se você anda ou não com Deus. A parte mais importante é essa, é aquela que diz se você anda ou não com Deus. Essa é a parte mais importante. É aquela que diz, você anda ou você não anda com Deus? Você pertence ou não pertence a Deus? O título mais importante que nós podemos ter, irmãos, as pessoas se vangloriam dos seus títulos, doutor, de doutorado, de mestrado, uma formação, e eu não estou dizendo que é errado a pessoa buscar essas coisas, não é, mas o título mais importante que nós podemos ter é de filhos de Deus. Não é o nosso nome aparecer lá na lista dos mais famosos e mais ricos do mundo, do país, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Liga bem aqui para mim, na tomada, né? Está descarregando aqui o computador. Então, irmãos, essa é a parte mais importante da nossa biografia. É nós, é a que vai dizer se nós andamos ou se não andamos com Deus. Noé, ele andou com Deus. Ele foi um homem que andou com Deus. A Bíblia diz também, irmãos, que Noé, ele tinha feito isso antes, Enoque tinha feito isso antes de Noé. A Bíblia diz também que Enoque foi um homem que andou com Deus. Ele não era apenas, Noé não era apenas honesto, mas também era devoto. Era um homem honesto, mas era um homem que procurava andar com Deus. Há tantas pessoas, irmãos, que têm uma vida exemplar, honestos, pessoa íntegra no meio da sociedade, mas falta o mais importante para a sua biografia: andar com Deus. Porque essas coisas, integridade, honestidade, só vão servir para esse mundo, para essa vida. Mas andar com Deus, irmãos, é algo que nos levará a uma eternidade de gozo e alegria completa. Ele não era apenas honesto, mas também era um homem devoto, um homem que andava com Deus. Ele andou, e isto, ele agiu de uma forma aceitável diante de Deus. Aceitável diante de Deus. Ele foi aceito por Deus, não simplesmente porque era honesto e íntegro, mas porque procurou andar com Deus. E porque ele andava com Deus, o seu testemunho era bom na terra, mas também no céu. Ele tinha valor na terra, mas tinha valor no céu. Há quantas pessoas, homens, mulheres, que a gente conhece, que tem tanto valor aqui na terra, pessoas boas, honestas, mas que não andam com Deus. Ele andou com Deus como alguém que procurava sempre agradar a Deus. É essa a ideia do texto aqui. É alguém que procurava sempre agradar a Deus.
Noé ele viveu uma vida em comunhão com Deus. A sua preocupação constante, diária, era corresponder à vontade de Deus. Era agradar a Deus, conviver à altura desse relacionamento com Deus. E a gente vive num mundo hoje que as pessoas estão preocupadas em agradar os outros. Eu preciso agradar as pessoas. E isso eu vou agradar através da roupa que eu vou vestir, através do calçado que eu vou calçar, através do corpo que eu vou ter, do meu estereótipo. A gente tem visto isso através do transporte que eu vou ter. Então nós vemos um mundo, as pessoas buscando isso, procurando agradar outras pessoas. E esquece de viver uma vida procurando agradar a Deus. Agradar a Deus. Noé era esse homem que procurava, acima de tudo, agradar a Deus. Então ele viveu uma comunhão, uma vida de comunhão com Deus. E a sua preocupação era essa: agradar a Deus acima de tudo. Note, irmãos, que Deus ele olha com bondade para aqueles que sinceramente elevam o olhar para Ele com fé. Deus ele faz isso. Mas o que coroa o caráter de Noé não é que ele era assim, mas ele agradou ali a sua geração, sendo que ele era uma geração corrupta, Ele agradou a Deus vivendo ali no meio daquela geração corrupta, uma geração degenerada, uma geração má, que atraiu a ira de Deus para ela. E Noé, ele tem um caráter coroado, porque ele andava com Deus, porque ele buscava Deus. Mesmo no meio de uma geração corrupta, ele não se deixou influenciar por aquela visão, por aquela forma de viver daquelas pessoas. Ele não diz: todo mundo está na bagaceira, eu vou também, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Não. Noé procurou agradar a Deus. É fácil, irmão, ser religioso quando a religião está na moda. É fácil. Mas é uma prova de solidez, de fé e de determinação andar contra a corrente em direção ao céu. E se manifestar publicamente a favor de Deus quando ninguém mais age desse modo. Na época de Noé, ninguém se manifestava a favor de Deus, a não ser o próprio Noé e sua família. E ele fez isso. Assim fez Noé. Isso está registrado como uma honra imortal, desse servo do Senhor. Então, irmãos, eu queria fazer aqui algumas aplicações, a gente olhar sobre a biografia de Noé, do que foi dito. Primeiro, ande com Deus em oração. Valorize e priorize a oração na sua vida. Nós pouco, irmãos, valorizamos isso. Não se contente apenas em orar, mas buscar ter uma vida de oração. Não só orar, dizer, vamos ter uma semana de oração, um momento de oração, mas ore. Ore sentado, ore deitado, ore trabalhando, andando, ou no momento reservado para a oração. Mas ore em todo o tempo. Busque, ande com Deus em oração. Ande com Deus na palavra. Leia a palavra. Reflita sobre ela. Aplique-a, essa santa palavra, à sua vida. No nosso viver diário, no nosso viver do lar, no nosso viver do trabalho, no nosso viver do lazer, em qualquer momento.
Uma das preocupações, irmãos, de Noé, ou melhor, de Moisés e de Deus, e refletida através dos discursos de Noé, antes do povo entrar na terra prometida, era de que o povo pudesse esquecer de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus, porque esquecendo da palavra, estava esquecendo automaticamente de Deus. Então o livro de Deuteronômio são discursos que Noé fez, melhor, Moisés fez, antes do povo entrar na terra prometida. E se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver constantemente Moisés admoestando o povo para não se esquecer da palavra de Deus. Ele vai lá dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ele vai aconselhar os pais, dizendo: olha, fale da palavra, da lei para os seus filhos, andando, indo para a roça, em casa, sentado à mesa, escreva nos portais, escreva na parede, nas portas, para que eles aprendam. Porque nós podemos, irmãos, corremos o risco disso, de esquecer do Senhor, esquecendo da sua palavra. Então ande com Deus na palavra, leia, reflita, aplique ao seu coração, pois Ele é a luz que mostra o caminho. Mesmo perante as maiores dúvidas e os ambientes mais escuros, não se esqueça da palavra. Terceiro, ande com Deus na justiça e integridade. A semelhança de Noé, em todos os seus relacionamentos, sejam físicos, sejam virtuais, porque querendo ou não, a gente mantém relacionamentos virtuais, a gente convive com essa rede de relacionamentos ampla, diariamente. Então nesse relacionamento, seja físico, seja virtual, que suas palavras, o seu silêncio, as suas ações, procurem ser justo e íntegro. Tenhamos cuidado com o que fazemos, com o que falamos, com as nossas ações e também com as nossas reações. Sejamos íntegros, andando com Deus, ande com Deus na justiça e na integridade. Sejamos justos, sejamos honestos. E para nós finalizarmos, ande com Deus na missão. Noé foi chamado pelo Altíssimo para cumprir um propósito: construir uma arca e advertir o povo quanto ao dilúvio que viria. Então Noé foi um missionário. Foi um missionário enquanto vivia trabalhando e preparando aquela arca, e durante toda a sua vida, com seu testemunho de integridade, de justiça, de um homem que andava com Deus. Dobre seus joelhos, abra seus olhos, perguntando ao Altíssimo como você deve ser sal que salga e luz que brilha no seu viver diário. Senhor, como que eu posso abençoar o ambiente no qual eu estou inserido, no meu trabalho, no meu lazer, na minha escola, na minha família, na minha vizinhança, na igreja? E como cooperar para que o Evangelho se espalhe, seja na nossa rua, bairro e cidade, seja pela área indígena, entre os nossos irmãos indígenas. E que Deus nos abençoe, irmãos, e que o nosso maior chamado seja esse: andar com Deus. Andar com Deus. Que seja essa a nossa maior virtude, que seja isso que possa alegrar mais o nosso coração. Andar com Deus. Não aquilo que nós conquistamos. É claro que isso gera alegria em nós, mas que a nossa maior alegria seja andar com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pelo bom testemunho que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra. O testemunho desse homem chamado Noé,
que há muito tempo viveu nesse mundo, mas que o seu testemunho é vivo, fala, é atuante no meio dessa sociedade marcada pelo consumismo, pelo materialismo. Que nós possamos, ao exemplo de Noé, dar valor àquilo que realmente importa, não aquilo que é banal, que é passageiro, que acaba-se, mas que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a cada dia, procurar sim ser pessoas íntegras e justas aqui nesse mundo, pessoas bondosas, honestas, admiradas pelas pessoas, responsáveis, mas acima de tudo, andar com o Senhor. Podemos ser tudo isso, e tudo isso é bom e devemos buscar, mas se nós não andarmos com Deus, a nossa vida não estará completa. Deus abençoe, para que nós possamos andar com o Senhor, numa vida de oração, no apego e leitura pela Tua Palavra, no estudo, na comunhão, na adoração, no testemunho. Deus abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Nos fortaleça a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Lembrando que sábado